Olá, que tal? Buenos dias! Como vocês estão, pessoal? Espero que estejam todos muito bem. Vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje, iniciando na página 29 da apostila de vocês, vamos trabalhar recursos cohesivos. Lê el fragmento e observa as expressões destacadas. Então, o que nós vamos ver aqui hoje? Quando a gente fala de recursos cohesivos, nós estamos falando de coerência e coesão. Automaticamente, por estarmos falando de coesão, estamos falando de conectores, termos com função de conexão entre ideias, entre orações, né? Até mesmo entre textos, dependendo da situação da análise. Então, partindo deste princípio, nós vamos ler este fragmento, que está aqui neste quadro azul, com um objetivo muito importante: tentar, o máximo possível, observar juntamente com a interpretação o sentido destes termos em destaque, que estão aqui, coloridos aqui, no contexto aqui do nosso fragmento. Então, vamos iniciar a leitura para que depois, no decorrer aí do conteúdo, a gente possa ir desmembrando e explicando cada parte. Aqui diz assim: em suas duas versões passadas, Smart Films ha logrado números importantes. En total, han participado 1.720 cortos y 9.509 personas de 92 ciudades. Y en esta tercera edición, los organizadores buscan generar un mayor impacto. Por eso, agregaron 3 palabras: ver, aprender y hacer. La primera está relacionada con Smart Play, aplicación del festival, que permitirá llevar cine del bolsillo en todos los dispositivos. Aprender, porque buscan democratizar el cine a partir de diferentes narraciones, ya sean niños, aficionados, profesionales o personas en condición de discapacidad. El festival busca que el público aprenda desde diversas formas de ver la vida. Y la última, hacer, está relacionada con la plataforma Smart Web Class. Entonces, aquí nosotros vimos un fragmento que trae una introducción con la finalidad de nosotros observarmos todos os conectores que aqui estão. Então, eu acabei de dizer que aqui está um fragmento que introduz um tema, segue o assunto sobre o cinema, e o objetivo principal deste fragmento é fazer com que nós percebamos que estes termos aqui em destaque estão com a função de conexão, de relacionar uma ideia anterior com a seguinte. Cada um destes termos, cada um desses conectores, por pertencerem a classes gramaticais específicas, e nós, conhecendo essas classes gramaticais específicas, automaticamente vemos que é uma ligação de finalidade, é uma ligação de objetividade, pode ser também considerada como uma explicação de uma ideia que está sendo dita anteriormente, está organizando apenas um conceito e assim por diante. Então, aqui abaixo, né, vamos abrir aqui um parênteses, nós não vamos traduzir, certo? Nós vamos entender todo este fragmento agora no decorrer da explicação. Nós não vamos traduzir, nós temos que automaticamente, né, nos desprendermos dessa facilidade que temos de tentar traduzir tudo que nós lemos em espanhol. Não é a forma correta de se aprender espanhol, certo? Principalmente se nós levamos em conta, né, uma competência do Enem que analisa justamente essa capacidade que o aluno tem de associar os idiomas. Então, associar não é traduzir, certo? Fecha parênteses. Las expresiones destacadas permiten que el texto sea comprensible para el lector, o sea,
ejerce una función cohesiva, lo que hace que un texto sea un texto y no una junción de palabras inconexas son la cohesión y la coherencia. La coherencia textual se refiere a la relación que se establece entre las distintas partes de un texto. Fíjate cómo funciona esa red observando los colores e que função estão exercendo. Então, nós vimos que esses termos aqui em destaques, né, eles estão aqui para permitir que nós, ao lermos este fragmento, ou poderia ser outro, né, nós pudéssemos, assim, perceber a função que eles têm coesiva. Coesão está relacionada à parte gramatical, à estrutura e à coerência entre os termos, em que se refere artigo que deve acompanhar um substantivo, verbos conjugados a pessoas do pronomes específicas, mantendo a coerência da conjugação deste verbo nas ideias seguintes, e advérbio juntamente com verbo, né? E assim por diante. Então, é a estrutura coesa, é a estrutura gramatical. Assim como nós fazemos em português, em espanhol segue o mesmo raciocínio. Aquela estrutura base, né, de sujeito, verbo e complemento, serve e muito aqui também para o nosso espanhol, certo? Então, é importante ter essas ideias em mente para não ver aqui como mais uma matéria, sendo que isso aqui é extremamente importante. Então, diz aí que na sequência nós vamos analisar os termos e eles estão aqui coloridos para que nós percebamos o significado. Então, quando no texto nós vimos em suas duas versões passadas, quer dizer uma expressão que contextualiza temporalmente o festival. Então, aqui está dizendo, ó, em suas duas versões passadas, ou seja, nas versões anteriores, ou seja, tiveram outras edições. Então, está dizendo que se nós tomamos essa informação como referência, nós vamos ver que tem, né, números importantes, que tiveram aí números importantes de acesso, de participação. E en esta tercera edición refiere a la temporalidad expresada anteriormente e sitúa al lector sobre la edición actual del festival. Então, aqui, este termo que está aqui destacado na cor rosa, ele todo, né, a junção de cada palavrinha que tem aí, formando uma expressão, ela tem a finalidade de se referir ao quê? A direcionar a estrutura da frase ao tempo, a uma ideia de tempo que foi dita lá anteriormente no texto. E ajuda o leitor a se situar e a se localizar em relação à edição atual, aí no caso do festival. Por isso, expresión que tiene la función de introducir la explicación, el motivo por el cual adoptaram as três palavras. Então, esse por isso é uma expressão que está aqui no texto com a função de introduzir uma explicação sobre o que foi dito anteriormente. Então, está explicando a ideia. La primera expresión ordenadora del relato. Então, aqui, ó, a primeira está relacionada ao quê? A uma ideia de ordem, está organizando. Então, nós estamos falando sobre algo, estamos explicando, aí, de repente, eu vou falar assim, ó, então, vamos lá. Em primeiro lugar, tal coisa. Então, vamos organizar as ideias. E este termo aqui em destaque serve justamente com esta função de ordenar, organizar o relato. Tá engasgando aí, tá difícil aí. Então, por último aqui, e a última expressão ordenadora del relato
que sitúa al lector em relação ao uso das 3 palavras mencionadas anteriormente. Então, quando diz assim, e a última, ó, aqui era a primeira, então eu comecei a organizar as ideias. E agora, quando eu coloquei e a última, eu continuei com o sentido de organização de ideias. Eu continuei organizando as minhas ideias. Só que agora eu estou colocando aí o leitor, né? Eu estou organizando a leitura aí e estou informando que, por fim, nós vamos ter essa determinada ideia. Então, cada um desses termos, eles têm uma finalidade, seja aqui, seja em outra oração, seja em outro texto, em outro fragmento, tá? Porque eles pertencem a um grupo gramatical. Nota que o texto se assemelha a uma espécie de telaraña que é conectada a partir de distintas expressões. Estas expresiones, por lo tanto, relacionan las distintas partes de la estructura del texto y garanten su organización y su sentido lógico. Hay varios tipos de conectores. Observa en la tabla de la página seguinte. Então, aí só está dizendo que nós temos que perceber, temos que se dar conta, né, que o texto tem uma semelhança aí a uma espécie de teia de aranha. Por quê? Como que é a estrutura de uma teia? São várias partes que estão ligadas uma a outra com um único fim. Então, essa expressão, esse grau aí comparativo que existe para a gente poder associar que as ideias têm que estar uma seguidas da outra, certo? Então, agora, virando a página, nós vamos dar continuidade. E, por fim, aqui nós já vamos passar para essa situação de coesão, aí, né? Essa situação coesa relacionada à classe gramatical. E no início eu falei para vocês que esses termos, esses conectores que nós utilizamos, nada mais são do que conjunções. Esses termos são principalmente conjunções. Existem outros tipos de conectores, em espanhol principalmente, muitos, mas os principais estão relacionados aos tipos de conjunção. Então, aqui nós temos as conjunções adicionais, aditivas, que suma, alternância ou alternativa, ou equivalência, oposição, ordenação, explicação, comparação, de retomada de ideias, distributivos. Então, todos estes grupos têm uma finalidade. Quando eu uso um desses termos daqui onde eu estou indicando, eu tenho que usar com a consciência de que eu estou ordenando as ideias. Foi o que aquele termo lá, em primeiro, né? Ou em último, fizeram aí junto com as ideias. Então, aqui eu tenho várias opções. Qual eu vou utilizar? Existe a melhor? Existe a mais correta? Não. Vai depender do contexto. Vai depender do que você está dizendo, do que você está se referindo. Agora, a nível de coesão, no sentido de que se você está organizando uma ideia a sentido amplo do termo, colocar este ou este, não vai mudar o sentido. De ordenação, não. Mas colocar ante todo ou para começar depende do que você está dizendo. Se você está introduzindo, organizando uma ideia do início, você vai dizer para começar, desde entonces, antes que, al princípio, em suma. Em suma é um termo muito utilizado em espanhol e não quer dizer a soma. Então, no total de tudo, não quer dizer isso, tá? Em suma, significa referência. Depois de tantas informações, eu levo a determinada coisa. Então, é uma palavra que abrange muitas ideias, muito usada, tá? E ela se encaixa aqui dentro deste grupo. Ela serve para organizar algum tipo de ideia. Você está dizendo algo, aí você vai continuar dizendo, você vai organizar o seu leitor para que ele continue acompanhando a sua ideia e não se perca.
Adición, aqui é como se fossem as conjunções aditivas do nosso português, né? Quando você fala assim, ó, eu gosto de uva e maçã, você está adicionando duas coisas que você gosta. E em espanhol, nós utilizamos com essa mesma ideia, tá? Então, adição significa o mesmo. O que muda do português para o espanhol? Os termos, ó, que para adicionar eu não tenho, né? É somente o E igual do português. Eu tenho IE e o E é a exceção da regra do IE. Isso, talvez nós vamos ver com mais calma, com mais detalhes, tá? Agora, o objetivo é nós visualizarmos os grupos, vermos os termos que estão dentro de cada grupo, para no momento de ter que montar a coesão de um texto para automaticamente dar coerência, a gente saiba utilizar conscientemente um termo. Você sabe que aquele texto está precisando de um termo explicativo. Então, você vai pensar num termo explicativo consciente. Você vai escrever a sua frase com esse objetivo, tá? Então, aqui nós temos adição e N e que. Alternância ou equivalência, o bien. Oposición, más, pero, si no, sin embargo, aunque, excepto, antes, antes bien, salvo, sino que o somente, sino, no obstante, por lo demás. Ordenación, ante todo, para comenzar, en fin, por último, en suma, por otro lado, por otra parte, luego, desde que, desde entonces, a partir de, antes que, hasta que, en cuanto, al principio. Después, explicación. Esto es decir, o sea que, o solamente o sea, a saber, en otras palabras, por ejemplo, vale decir, pues. Comparación. Del mismo modo, igualmente, análogamente, de modo similar. De retomada de ideas. En resumen, en definitiva, en suma, total. En una palabra, en otras palabras, dicho de otro modo, en breve. En síntesis, recapitulando brevemente, en pocas palabras, así pues, como se ha dicho. Distributivos, bien, bien, hora, hora, este, aquel, ya, unas veces, outras, tão pronto, como, sea, unos, outros, aqui, allí. Então, existem outras possibilidades? Existem sim, tá? Existem outros termos que não estão aqui. Não são só esses, não. Só que esses são os mais utilizados, os comuns. Então, esses são importantes, né? Eu não digo saber de memória todos os termos um por um, mas saber utilizar pelo menos os principais, né? Porque se você vai construir uma frase, você saber aí qual que você pode usar se você quer fazer uma comparação, por exemplo. Certo? Então, abaixo, eu não vou descer tudo ainda, ó, porque o meu tem resposta. Eu vou explicar, porque esse exercício, quando diz assim, ó, te toca a ti, significa que é para vocês fazerem, que é para vocês tentarem aplicar o conteúdo dado. Então, eu vou explicar e vocês vão parar a videoaula, vão fazer e depois a gente vai corrigir. O exercício 1 está dizendo, observa as opiniões sobre as películas a continuação. Enseguida, con la ayuda de los conectores que viste, completa las oraciones de acordo com o sentido proposto. Então, aí vocês têm, desde a letra A até a letra E, trechos de explicação, né? Trechos de explicação de filme. Então, está explicando algum filme. Então, vocês vão ver. No primeiro, A é um trecho, uma explicação de um filme, com o objetivo de ter uma retomada de ideias. Então, no espaço que está em branco, vocês vão colocar um conector que tenha a função de retomada de ideia, que mantenha o sentido. Então, não é pegar qualquer um aí do quadro, veja qual é o mais adequado para o contexto. A mesma coisa você vai fazer no B, só que no B é oposição, no C é suma, no D é comparação e no E é explicação.
tá? Então, vocês vão tentar aí fazer, vão parar e eu vou confiar que vocês fizeram do jeito que eu propus. E agora, aqui na sequência, eu já vou corrigir junto com vocês, certinho? Então, uma possibilidade aqui de termo em retomada de ideias para manter o sentido aqui em La maldición de las verduras es en definitiva. Então, em definitiva. Oposición, perro. Mas também poderia ser, tá? Então, aqui, como entrenar a tu dragão, e aí eu tenho uma ideia de oposição para opor a minha ideia anterior com a seguinte, eu usei esta conjunção, esse conector. Suma los minions. Então, aqui eu usei o gui para poder unir aí, adicionar. É uma conjunção aditiva de adição. Comparação. Eu usei aqui del mesmo modo. Sobre o filme, né? Divertidamente. Muito bom, né? Para quem já assistiu. Então, del mesmo modo é a conjunção adequada, o conector adequado do grupo comparativo para expressar essa ideia sobre o filme. Aí, explicação, eu posso usar duas que ficariam boas aí, né? As duas melhores para um contexto. Vale decir e pues. Esse que está entre parênteses, porque independente de uma quanto a outra, eu posso ou não utilizar, que ele não vai mudar o sentido e nem vai qualificar melhor a minha frase, certo? Tudo bem, turma? Então, aí na sequência, nós vamos fazer aqui um outro exercício e eu já volto aí com vocês na próxima parte, na parte 2 dessa aula de hoje, para a gente fazer aí como Loides, certo? Então, toma uma água e nós já voltamos.